Fala galera, eu sou a Nath Potiri e sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Drible de Ouro podcast. É isso mesmo, aquele papo descontraído, sem filtro, cheio de boas ideias, recheado de muita informação bacana e, por que não, uma pitadinha de motivacional que pode fazer a diferença no seu dia. Essa é a nossa intenção, né? Então se ajeita aí, aumenta o volume e se prepara que hoje a resenha vai render. E antes de engatar essa primeira e começar o papo, eu vou apresentar aqui minha dupla dinâmica, que tá sempre aqui comigo fazendo essa tabelinha, ele mesmo, é o Jeff Santana. Tudo bem, Nath? É isso aí, ó. Mas olha, antes da gente apresentar aqui o nosso entrevistado, eu queria pedir um favor para vocês, ó. Vocês que ainda não são inscritos no canal, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, hypa o vídeo aí e mande para todos os seus amigos, tá? Tamo junto. É isso aí, gente. Tudo isso que o Jeff falou, a gente vai fazer. Clicar, compartilhar com todo mundo, vai render muitos cortes, com toda certeza, esse episódio de hoje. Sem mais delongas, vamos começar já apresentando o nosso convidado. Queria agradecer desde já ele, que é especialista em neurociência, é isso mesmo, professor, participante ativo em vários podcasts, e hoje está dando a honra da sua presença aqui no nosso Drible de Ouro. Seja muito bem-vindo, William Borghetti. Aê, muito obrigado, Jeff, obrigado, Nath. Obrigado a você. E vamos falar desse assunto tão difícil pra gente ultimamente, que é o futebol, né? Vamos falar de tudo um pouco, viu? Não vamos se ater só a futebol, não. Eu quero aproveitar a sua presença aqui, todo o seu conhecimento, pra gente falar sobre muita coisa. Eu nunca fui num podcast relacionado a futebol, tá? Então hoje eu quero também meu lado torcedor, eu quero ter um espaço para eu reclamar aqui. Isso. São Paulo, Desabafar. Paulo não faz isso na nossa vida. Estão tirando uns anos. Metade desses cabelos brancos aqui é o São Paulo. Porque a Nath e eu aqui, o que a gente tá passando com o nosso Santos, né, Gente Nath? do céu, olha, não quero nem entrar nesse assunto, William do céu, é triste. Foi o que eu falei pra você aqui no off, né? Tá ruim pra você, pensa que sempre tem alguém pior, né? Aqui, ó, tem dois aqui na sua frente. Eu vi um conteúdo seu que você falou que agora quem tem mais tem 3, não dá mais pra gente usar, né? Vocês ainda. Então, mas... Pelo menos o Mundial. Ainda tem essa. A gente tá se pegando em alguma coisa. Em alguma coisa. E a gente espera que agora ninguém consiga ganhar o Mundial, né? Porque ficou muito mais difícil. É verdade. Mas é isso, o baile segue, né? É isso. William, para começo de conversa, eu queria pedir para você fazer uma introdução. Quem é o William Borghetti? Que história é essa de resolver estudar a cabeça do ser humano? Quão complexo isso é? Em que momento da sua vida você se fascinou e falou, não, é isso aqui que eu quero estudar e é isso aqui que eu quero passar para outras pessoas? Bacana. Há mais ou menos uns 10 anos, eu tinha uma empresa de prestação de serviços terceirizados, né? Portaria, limpeza, esses serviços terceirizados. Era uma empresa que estava crescendo muito. Eu montei a empresa do zero e saí da empresa, tinha 402 funcionários. Gente! Tava já um tamanho muito grande já. E em algum momento ali, me incomodava o fato de ter pessoas na minha equipe que eram extremamente competentes no que faziam. E aí, a hora que eu colocava essa pessoa na frente de um cliente, ela simplesmente travava. Então, tinha lá o cara da planilha. Faz uma planilha, o cara vai, cruza dado e tal, e o gráfico. Eu falo, mano, isso aí é muito bom. Aí eu falava, explica para o cliente Apresenta agora esse dado. E o cara travava. E eu ia falar para o cliente, eu falava assim, meu, arrebenta, a menina entende todas as leis e todas as coisas. Eu lembro de um exemplo de um cara, eu vou citar o nome dele porque ele já me autorizou a falar isso publicamente, o André era um engenheiro da empresa, que ele entrava num espaço desse aqui, ele falava assim, 1 litro de detergente, 3 vassouras e tal, e você fala, como é que o cara sabe tudo isso? Cabeça. O cara olha e resolve, mas na hora de comunicar, ele não conseguia. E aí tem uma frase do professor Reinaldo Polito, que é um dos grandes nomes da oratória no Brasil, que diz o seguinte, profissional que não sabe se comunicar passa por incompetente. Veja bem, ele não é, mas ele passa por isso, exato. A gente teve agora aí o caso do Oswaldo de Oliveira e o Leão, né? Que depois, não, veja bem... Mas olha só o que uma comunicação esquisita causou. Só que você tem que saber o que você está falando, como que você está pontuando. O Ancelotti presente, é uma coisa absolutamente desnecessária. E eu até acredito que, assim, que não teve a maldade de fazer aquilo. Mas você, como uma figura pública, você tem que saber o que fala e essa coisa toda. E aí eu fui estudar a oratória mesmo, a coisa de comunicação.
Só que o que eu comecei a perceber? A pessoa, quando ela tá tranquila, então eu sento com ela numa mesa e ela tá tranquila, ela comunica bem. Ou seja, ela não tem um problema de comunicação, Sim. ela tem um problema emocional. A hora que Sob você põe pressão. no palco, que você põe ou na frente de uma autoridade, que é o cliente. Cara, isso é muito importante. Eu me sinto assim também, desse jeito. É. Quando eu tô em público, Então, eu travo. Aí o especialista aqui para desenrolar isso aí, ó. vamos fazer aqui Especialmente a sessão do descarrego ao vivo. Você já percebeu na abertura do programa. Cara, mas assim, ó, é o que eu digo sempre. A gente erra na nossa comunicação quando a gente tenta sair da nossa essência. É meio... Porque, por exemplo, assim, a gente estava batendo papo antes de começar, falando do futebol. Tá gravando. Veja bem, porque a neurociência... Cara, você vai errar se você fizer isso, se você tentar ser algo que você não é. Então, o que eu sempre digo você precisa ter ali, tem um estudo que é bastante interessante, chama princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é um princípio de 80-20. Então, o Pareto, que foi o cara que desenhou, ele diz que 80% dos seus resultados vem de 20% das suas ações. Então, a gente faz poucas ações que dão muito resultado. Então, quando você pensa naquela parte que você performa muito, você faz pouquinho e tem bastante resultado. E quando você não conhece, você faz muito e tem pouco resultado. Então, assim, 80% do tempo que você assistir eu falando num podcast, estando num palco, eu vou ser igualzinho eu tô aqui agora. Sim. 80%. 20% eu adapto. Sim. Então, por exemplo, eu dei aula há muito tempo em colégio de freira. Olha só E que eu já dei interessante. palestras só para freiras. Só tinha freira na Tem palestra. mais aqui, hein? Olha aí. É verdade. A Alê foi Muito freira. É verdade. Aí eu falo para você, a gente tem uma tendência, eu tô na frente da freira, eu não vou fazer piada. E é onde a gente erra. Porque a freira também gosta de Claro. piada. Eu vou fazer uma piada sexual? Não. São os Aí é a 20%. noção. São os 20% que eu adapto. Eu já fiz um treinamento pro ProErd na Polícia Militar. 300 policiais fardados. Eu vou fazer piadinha com maconha? Não. Porque não é de bom tom, Sim. é uma adaptação. Com o adolescente, a gente vai fala Outra um palavrão, linguagem, que o cara já, o professor é legal, você Fala desarma uma ele. gíria. Exatamente isso. Então eu comecei a perceber que havia uma questão emocional ligada à comunicação. Ou seja, quanto melhor a sua questão emocional, melhor a sua comunicação. Falei, então, peraí, acho que não é na comunicação que eu vou achar essa questão. E foi quando eu fui estudar a neurociência. Incrível. E aí a neurociência ela começa a te dar explicações dos bastidores. Então, quando você tem uma timidez para falar, a neurociência vai tratar daqui para trás. Sim. Porque houve um processo que fez você ter a tal da Da timidez para falar. timidez. E aí, nisso, eu entendi que a questão da comunicação tinha uma relação com o emocional. Aí, eu cheguei numa segunda conclusão que foi: dificilmente você vai encontrar alguém de 30, 40 anos que começou a ter dificuldade de se comunicar pelo emocional. Então, ele foi uma pessoa até os 30 anos desenvolta e com 30, 40, ela travou. Eu, particularmente, nunca vi. A gente aprende na ciência esses macetes assim, não é que não tem. Mas, eu nunca vi. Entende a diferença? Pode ser que exista, mas... Que aparece um aí, ela vai falar, o cara tá mentindo. Então, eu nunca vi, né? Nesse tempo todo. Isso me levou à seguinte conclusão. Eu preciso estudar o comportamento da criança e do adolescente. Porque, por incrível que pareça o que eu vou falar, o medo de se expressar e de se comunicar, ele é aprendido. Caraca. Ele é aprendido. Ninguém nasce com esse medo. O exemplo, um bebê que está com fome. Ele fala assim, tem muita gente aqui, eu não vou chorar. Imagina. Ele chora. Ele esguela do mesmo jeito. Ele fez cocô na fralda, Sim. ele chora. Ele não fica assim, tem gente. Não na então frente. não vem de fábrica. O que vem de fábrica? Expressar aquilo que você está sentindo. O bebê ri no meio da galera, o bebê chora, o bebê fica bravo. O que vai acontecendo? Quem cria a gente vai moldando a gente para alguns determinados comportamentos. Bebê legal é o que é quietinho. Você não pode ficar pedindo as coisas. Quando você fala, e aí você vai cortando. Gente, sensacional isso que você está falando. Então, quando adolescente também é a mesma coisa.
coisa com adulto. Mesma coisa. E aí só vai... Só vai. Por quê? O adolescente, ele tem um momento que ele precisa aprender a se expressar socialmente. Porque a criança, temos exceções, crianças abandonadas e tal, né? Mas vamos pensar na média, a criança, ela está dentro de um seio familiar de proteção. Então, ela está com a mãe, ela está sempre acompanhada por alguém. A adolescência, onde você começa a ter que se desenvolver sozinho. Você vai fazer uma entrevista de emprego, você vai jogar num time, tá no alojamento, você tá sozinho. Exato. Você tem que aprender a trocar ideia, Se virar. negociar e tal, né? E é nesse momento que essa base, se ela não tá bem fortalecida, começa a ter dificuldade de comunicação. Então, assim, vocês que estão dentro do futebol com muita profundidade, devem conhecer casos de grandes jogadores, assim, meninos que tinham muito talento, mas o fato de ter insegurança, vergonha e tal... Muito introspectivo. Chega na hora da peneira, não levanta a mão. Quem que joga aqui? Aí o cara fala, não vou levantar a mão. Aí vem um lá, meia sola, mas que é mais desenvolto e acessa. E aí tem um processo na neurociência chamado neuroplasticidade. Plasticidade vem de plásticos, que do grego quer dizer aquele que se molda. Da palavra plasticose do grego, aquele que se molda. Então, o cérebro de uma criança, ela se molda muito facilmente ao ambiente. Então, quanto mais novo, mais ele se molda. Então, por exemplo, vocês lembram quando vocês aprenderam a falar português? A gente só aprendeu. Falei muito, desde muito pequena. Porque o cérebro estava absolutamente moldável. Exato. Só o fato de uma pessoa falar em português do nosso lado fez a gente aprender. Aí, quando a gente cresce, a gente vai aprender espanhol, que é a mesma coisa. Puta dificuldade. A dificuldade. De falar espanhol, que é muito próximo. Então, é aproveitar essa fase da formação da criança e do adolescente, porque o aprendizado é muito mais rápido. O aprendizado intelectual e o aprendizado motor. Sim. Né? Por isso a importância, por exemplo, dos fundamentos básicos do futebol. Exatamente. Por que, né? Isso é tão importante? Porque naquele momento é fácil de aprender. Você pega um cavalão O HD tá limpinho, né? Para guardar informação. De 30 anos, vai ensinar ele a dar passe e cabeceio e não aprende mais. E tá cheio até hoje, viu? Jogando bola por aí que não fez muito. Essa base, como a gente fala, e conseguiu se estabelecer. Exatamente. E aí você vê a diferença quando você pega grandes jogadores, porque também a carreira do jogador tem uma coisa que é interessante, que eu falo isso muito pra molecada. Eu falo assim, ó. Vamos pegar o Neymar, que está aí, é o nosso maior jogador na atualidade. Exato. O Neymar, ele é rico, ele é famoso, ele tem tudo isso. Uma parte é por jogar futebol. Mas ele é um empresário. Ele é um cara que tem gestão de carreira, gestão de publicidade. Virou uma marca. Quantos Neymares tiveram na história do futebol brasileiro que o cara passa necessidade? O cara não sabe gerir carreira. E aí você começa a fazer um paralelo que jogadores que tiveram uma carreira de sucesso e se mantiveram no sucesso são bons comunicadores. É verdade. Sabem dar uma entrevista, sabem conversar. Tanto é que hoje nós vivemos uma fase onde temos uma grande quantidade de ex-atletas de futebol que hoje trabalham como comunicadores, né? Ocuparam espaço aí na imprensa esportiva como ou comentarista ou repórter, seja o que for. Mas a gente sabe que tem vários jogadores que mal conseguem falar por N questões de timidez, enfim, aquela coisa toda. Mas os que sabem se comunicar estão aí, até hoje na mídia. Que hoje em dia eu vou ver no final do jogo, a repórter faz uma pergunta e o cara, igual tu falou, super talentoso e tudo, mas chega na hora ali, o cara não consegue falar, cara. Ele não sabe expressar aquilo que ele passou ali, porque ele tá no calor do jogo, né? Ninguém melhor do que ele para expressar. Então, é legal ver esse tipo de caso para a gente pensar assim, peraí, quando eu vou formar um menino na base... Ele tem que chutar, cabecear, essas coisas todas, porque é o core business dele, né? É a hard skill ali, é a habilidade que ele tem que ter. Só que em volta disso, ele tem que ter gestão patrimonial, ele tem que ter gestão financeira, ele tem que aprender a se comunicar.
A primeira coisa que acaba acontecendo com os meninos de categoria de base é eles se ausentarem do colégio. Pois é. Frequentam muito menos o colégio. verdade. Vão É. praticamente Tipo, eu só não para se preciso. formar. Só pra se formar, A partir do momento que eles ganham um destaque nas categorias de base, o colégio já fica em segundo fica em plano. segundo Por plano, mais que os plano. clubes, não, tem que ir lá na escola, aquela coisa toda. Aham. A gente sabe que É. a educação cai para segundo plano e a prioridade é fazer daquele atleta um próximo Neymar, um próximo. Exatamente. Só que essa ausência da educação, tudo isso que você está explicando pra gente, o tamanho da falta que isso pode fazer na vida de um cara desse pra frente. Porque acaba prejudicando, né? Nessa parte que a Nath falou, né? Da Exatamente. educação. E lembrando, ele vai ser jogador de futebol por um período curto da vida. Um jogador vai jogar em alto nível 15 anos. É, Se ele exato. não ganhar Ali dinheiro ou guardar até o os dinheiro 30 e dele, poucos. Se ele viveu 80 e jogou 15, vai dar 16, 20% da vida dele. Ele jogou bola. Os outros, ó, 80-20. Os outros 80%, ele vai ter que fazer alguma coisa que ele vai se beneficiar daquilo. E é importante dizer que se comunicar bem não é falar bonito. Não é falar... Por exemplo, um cara que é um ótimo exemplo para isso, o Neto. O Neto é um cara que se comunica bem. Você entende exatamente o que o Neto quer dizer. Ele conjuga o verbo errado, ele tem o jeito Mas dele ele maluco, passa, mas ele passa ele a passa a mensagem. informação, ele passa a mensagem. Ninguém fala assim, nossa, achei que o Neto era outra coisa. Ele é exatamente aquilo. Aquilo. Por quê? Comunicar, a palavra comunicação, vem do latim comunicatio, que significa tornar comum. Eu sei e agora você também sabe. Eu sei e você também sabe. Eu tornei comum a vocês. Tanto que essa palavra vem de uma raiz de comunidade, que é um lugar onde as pessoas vivem juntas, né? Comunismo, que é uma palavra polêmica aí, que na base quer dizer assim, todo mundo é em comum, né? Comunicação vem da mesma raiz. Então, quando eu escuto o Neto conjugando o verbo lá errado, mas ele me passou a mensagem, eu sei o lado que ele está dizendo, ele se comunicou bem. O objetivo foi concluído. O objetivo foi concluído. É isso. Né? Então, essa importância de você entender que a formação de um jogador, de um atleta, ela tem que ser maior do que um chutador de bola. Com certeza. Ele tem que jogar bem, ele tem que cabecear. Precisamos de bons chutadores e cabeceadores, domínio de bola, essas simplicidades que a gente perdeu, né? Eu já vi entrevista do Cafu, que ele falava assim que quando ele ia cruzar alguma coisa, ele não conseguiu, ele fala, cara, como é que você quer ser lateral e não sabe cruzar? Chuta 100 vezes a bola, né? Para até a memória muscular, né? O Rogério Ceni, que fala, eu bati 10 mil... Não, o Rogério Ceni conta na entrevista, assistam, essa entrevista é maravilhosa. É numa TV portuguesa. Se você colocar assim, Rogério Ceni, Portugal, ele conta que bateu 10 mil faltas antes de bater a primeira falta num jogo. Ele bateu 10 mil faltas no treino. Né? Então, assim, o cara sabe até o lado do pino da bola para fazer aquilo. Então, a repetição, essa questão. Por isso a importância de você orientar esse tipo de coisa. Então, quanto mais você entende o funcionamento daquele sistema, melhor você orienta. Correto. E a gente sabe que hoje, aí, enfim, né, pode ser até um viés meu, assim, mas assim, a gente sabe que os professores de categoria de base, muitas vezes foram ex-jogadores, estão muito bem preparados para a questão do futebol. Sim. Chute, cabeceio e posicionamento e tal. Mas quanto esse profissional tem que buscar conhecimento sobre formação cerebral de um jogador, de uma criança. E lembrando, a imensa maioria dos jogadores de base que estão no Brasil, a imensa maioria não vai ser jogador Não vai de futebol. vingar, não vai vingar. Não vai ser jogador de o funil futebol, é muito estreito. né? Então você pensa assim, de 100%, sei lá, na minha cabeça, tá? Posso estar falando aqui um número nada a ver, mas na minha cabeça, sei lá, 70% não vai ser, aí vai sobrar 30%. 20 vão jogar em times pequenos, não vai ser, né, aquela coisa de se aposentar com dinheiro, e 10% vão jogar num time da Série A. Vai ser essa prateleira. Eu tentei também, igual já falei para eles aqui, eu jogava num campinho aqui do lado mesmo, aqui, ó, no Itararé. E eu acho que de 100 moleque aí, se eu não me engano, aí
Um ou dois que vingaram e mesmo assim não ganhou tanto dinheiro. Foram 2 que foram para a China, mesmo assim não foi na primeira divisão, eles estavam em Macau ali do lado. E mesmo assim hoje já está até trabalhando, tem uma vida normal, comum aqui no Brasil. Voltou e falou, não ganhava dinheiro lá, preferi voltar e seguir minha vida aqui normal no Brasil. Pois é. Tem um levantamento da CBF que é bem interessante, que em média um professor ganha mais do que um jogador de futebol. Na média. Na média. Porque a gente pensa assim, nossa, o jogador de futebol ganha bem, né? Mas qual é a porcentagem do jogador de futebol que ganha bem? Assim, quando a gente fala de R$1 milhão de salário na Série A do Brasileirão, você vai pegar sei lá, o Neymar, que ganha mais que isso, o Hulk, o Lucas Moura, Memphis. O Memphis. Só uma prateleira. Já começa a ficar difícil de pensar na cabeça quem ganha um salário desse. Isso que a gente está falando da Série A, assim, para chegar na Série A já é uma treta. Pô. Então tem cara jogando na Série A que não está ganhando 10% disso. Então é preciso também preparar esse menino para quando ele tiver a notícia, porque a probabilidade, a estatística é dele não ser jogador. Como é que ele vai encarar a frustração de falar assim, tá, não fui jogador, mas o futebol me ensinou disciplina, me ensinou gestão da minha vida, me ensinou um monte de coisa que eu posso usar se eu for dentista, engenheiro, qualquer carteiro, qualquer coisa na vida. Com certeza. William, você falou agora sobre tudo isso que você falou, claro, né? Sobre a preparação da mente, desde o menino da categoria de base e tal. E enquanto você falava, me passou falar sobre o Diniz, porque o Diniz, acho que, se eu não estiver enganada, também posso falar besteira, mas pelo menos que eu saiba, ele talvez seja o único treinador de futebol, pelo menos dessa primeira prateleira, que é formado em psicologia. Então, você acha que o quanto isso pode ser um diferencial para ele? Eu sei que ele... Outras questões, né? Tem gente que gosta do estilo dele de treinador, o Tem uma mágoa com o Diniz de 2020. Pô, Diniz. Embora foi para a seleção e acabou não sendo unanimidade, a gente sabe de tudo isso. Mas o quanto nos bastidores, a formação dele em psicologia, essa preocupação com a mentalidade do atleta, não só na exploração do físico ali, né? Quanto isso pode ser um diferencial do trabalho dele? Não, é um diferencial muito grande. Então, assim, como torcedores estão magoados com o Diniz, Desabafa. Pô, Diniz, tava na mão, o Brasileirão lá de 2020, foi brigar lá com o Tietê, deu aquele rolo todo lá. Por isso que eu falo, São Paulo, ele ilude o torcedor com requintes de crueldade. Você tá em 10º, fala que nem hoje, ninguém acha que vai ganhar o título. Mas não, ficou na frente. Nossa, aquele campeonato foi danado. Uma tragédia. Mas a visão profissional é muito importante. Porque eu digo assim, ó, se você pensa num ser humano adulto formado, ele não é formado só de tal coisa. É igual escola. Quando você está ali falando com a molecada do ensino médio, os pais, os professores ficam batendo vestibular e passar na USP e não sei o que. Eu falo, cara, se puder passar na USP, ótimo. Mas tenha clareza que a vida de um ser humano, passar na USP e ter uma vida legal, não tem ligação direta. Não é uma coisa, é isso não que vai não é uma definir. certeza. Se Passei nós pegarmos aqui. todos os primeiros lugares de medicina da USP da história e olhar a vida, vai ter pessoa com a vida zoada. Sim. Ou que colocou tanta energia naquilo que esqueceu do resto, né? Que a gente tem que conviver e tal. Então é muito importante, mas você vê, por exemplo, hoje o Palmeiras e o Flamengo dividem esse topo do futebol sul-americano, né? Sim. Porque já ultrapassou o futebol brasileiro. E aí você fala assim, tem um time no Brasil que tem um setor de neurociência e que, por exemplo, tem uma matéria, se vocês olharem, que é o Palmeiras. Então, o Palmeiras conseguiu enxergar além do chutador de bola, né? Que, por exemplo, tem uma matéria do Abel Ferreira, se vocês procurarem na internet, no GE, inclusive, você coloca lá assim, Abel Ferreira falando sobre o sono dos jogadores. O Abel faz monitoramento do sono dos jogadores. Eu cheguei a ver isso. Então, assim, a gente vai ter um Romário que não dorme, vira à noite, chega lá e mete gol? Vai ter, mas isso é exceção. Fora da curva. E não dá para tratar a exceção como regra. Então, se eu cuido do sono dos jogadores, eu garanto títulos, eu garanto performance,
Eu garanto um monte de coisa cuidando do sono. Tem um livro chamado Por que Nós Dormimos, de um autor chamado Matt Walker. Ele é um livrinho, assim, 200 páginas. Indico vocês a lerem, assim, porque vocês vão entender muita coisa da sua vida e do futebol e da sociedade por causa do sono, porque o sono é visto como uma coisa que, eu vou dormir quando morrer, dormir é perder tempo, essa coisa. E o Matt Walker, ele faz uma lista com um monte de doenças, assim, câncer, AVC, infarto, ele coloca uma lista e ele faz uma tabela do lado, quantos por cento uma pessoa que não dorme aumenta a chance, né, de ter aquilo. Olha então, só a importância. Tudo. A performance do cara. Aquele 3 centímetros no salto que vai valer o título ou não do cabeceio, tá ligado com dormir, tá ligado com alimentação e tá ligado com atividade física, né? Atividade física e alimentação é uma coisa que o jogador médio profissional cuida, né? Porque ele Tem mais controle sobre isso, tem mais controle. Mas sono, por exemplo, não é comum. Tanto que a gente vê o contrário. O jogador na noite, o jogador na zoeira. Então, um cara fala assim, pô, isso aí é importante. E aí vem a área de neurociência lá do Palmeiras, que está perto disso, que está olhando para isso. Então, a gente sabe lá, o Palmeiras teve investimento lá, etc. Tem toda uma coisa, mas também a neurociência tem um tijolinho nessa alta performance que o Palmeiras tem hoje. Que a gente dá raiva, que a gente fica... Pois é, né? O Palmeiras ganhando tudo e sofrendo lá, né? Mas você vê como a importância de você cuidar da base, né? Sim. Não no sentido de base mesmo, de dormir bem, de comer bem. Então seria importante todos os clubes terem uma pessoa igual a você ali dentro, um psicólogo. Não só os clubes, empresas normal, ter um psicólogo ali para os funcionários. Cara, eu digo assim, ó, onde tem cérebro, cabe neurociência. Para você ter ideia, tem um curso, e de novo, tá? Eu gosto de falar sempre assim, não fica acreditando em mim, não. Tudo que eu falar aqui vai lá. Tem na comprovação, internet, é isso. Não fica acreditando em mim cegamente. Eu vou soltar as 3 mentiras aqui. Quem acreditar em mim vai se ferrar, né? Então, pesquisa. Mas, por exemplo, tem um curso hoje que está bem alta, chamado Neuroarquitetura. Então, você pensa, qual a ligação entre um neurocientista e um arquiteto? Num primeiro momento, nenhuma. Mas aí você começa a falar assim, peraí, o arquiteto que entende de comportamento das pessoas, ele entende como as pessoas se comportam naquele ambiente, ele projeta espaços muito melhores. Faz total sentido. Então, a luz que entra a luz ou não entra a luz? Isso aqui está virado, por exemplo, lá bate sol no final da tarde que o escritório já fechou. Não é melhor pôr a janela para o lado, porque de manhã as pessoas têm que ter luz do sol para estarem mais motivadas. Então, o arquiteto, ele tem essa inteligência? Então, agora tem as por causa formações desse, em arquitetura. Entende? Então, sempre cabe. Nossa, com certeza. Sempre Onde cabe. tiver ser humano... E quanto mais jovem o ser humano, mais eficiente vai ser esse conhecimento. De você ter crianças formadas dentro de uma ideia que a neurociência valida. Então, você prepara melhor, você estrutura melhor um ser humano adulto que vai ser formado ali, criança. Então, quanto mais jovem for o teu público, maior é a eficácia utilizando neurociência. Excelente. E daí que você teve essa percepção de trabalhar com adolescentes. Exatamente. Você entendeu que, ok, na infância, você explicou a importância da infância, mas a adolescência eu acho que é o auge, o momento crucial dessa... Tô saindo ali da proteção da minha família, onde o ambiente me moldou, me protegeu, mas agora eu tô virando adulto. Então, é a hora que eu tenho para desabrochar. Você falou sobre a pessoa que sempre foi expansiva, ela não tem essa tendência de travar. Mas o contrário é possível ser trabalhado. É aí que entra o teu trabalho. Exatamente. Então, assim, você tem casos de pessoas que são travadas na infância, crianças mais introspectivas ali e tal. E lembrando uma coisa que é muito bom deixar registrado. Timidez e ser mais introvertido não é um defeito. Não é um problema. Não tem, meu filho é introvertido, eu tenho que levar ele no médico porque ele está com um problema. Não é um problema. São personalidades. Qual que é o problema do introvertido?
quando ele precisa ter uma performance e não consegue. Então, assim, pô, é quietão, tal. Foi na entrevista de emprego, conseguiu abrir, falou o que tinha que falar, voltou para a casinha ali, tá de boa. É isso. Ok. Essa pessoa é absolutamente saudável. Vou indicar um outro livro aqui, O Poder dos Quietos. Então, tem um livro chamado O Poder dos Quietos, que eu esqueci agora o nome da autora, é uma mulher, que é um livro maravilhoso. E ela fala assim, a pessoa mais introvertida, porque introversão também é um extremo, é igual a extroversão. Então, a introversão é o quê? É uma pessoa que precisa de zero relação humana. A bateria social dela é zero. Essa pessoa não existe. Até na pandemia, a pessoa mais introspectiva, ela falava, pô, sinto falta de ver alguém, né? Tá com gente. Então, a gente precisa. E o extrovertido seria alguém que tem 100% de relacionamento 24 horas por dia. Essa pessoa também não existe. É só uma métrica que a gente anda num espectro aqui. E aí você tem assim, por exemplo, dentro de casa com a minha família eu sou mais extrovertido, com os meus amigos eu sou mais introvertido. Você vai variando nessa barra. Agora, a pessoa que tem a tendência mais introvertida, o que ela faz? Ela presta mais atenção no detalhe. Eu sou mais pro extrovertido. Eu sempre chego nos lugares e falo e faço conexões e tal. E às vezes eu perco o detalhe. Sim. Pô, você viu aquela hora que chegou a taça de cristal lá? Não vi. Nem vi, eu tava falando. Não vi, porque eu sou tava essa ali a pessoa. milhão. Imagina, eu tava falando pelos cotovelos, não vi nada acontecer. A versão contrária, então, de vocês dois. Então, eu já pego o detalhe. Então, se a gente vai montar um time, é aquela história, é um time que todo mundo sabe atacar. Esse time não serve. Não vai dar certo. Então, é preciso, numa empresa, é preciso aquele que é mais na dele, que está ganhando o detalhe, é preciso aquele expansivo, é preciso aquele que a planilha fala, não dá, isso aqui vai dar errado. E ele fecha o computador e fala, vamos ver se não vai dar. Tem que ter a loucura, tem que ter o pé no chão. Então, a beleza humana está nisso. Porque muitas vezes, as sociedades ocidentais, elas colocam a timidez como um defeito. Sim. E os orientais já colocam como uma qualidade. Né? Tipo assim, um japonês que é muito louco, assim, ele não é muito bem visto. Lá, Eles né? são mais serenos. Então, assim, qual que é melhor, né? Introvertido, extrovertido. Depende do momento, do caso, e se você consegue equilibrar isso na sua própria vida. Tem hora que a gente tem que ficar quietinho, prestar atenção, dar um passo para trás. Tem hora que é legal você subir na mesa. Então, o melhor dos mundos é você conseguir, dentro da tua vida, saber dosar essa questão. E aí, eu comecei a entender o quê? Que o adolescente começava a aprender aquilo, aprender a ficar quieto. Por exemplo, alunos que são vítimas de bullying. Sim. Então, ele chega, fala alguma coisa e apanha. E é zoado pelos colegas. Que, para o adolescente, é a coisa mais importante do mundo. Você fala, você quer R$1 milhão ou ser aceito pelos seus amigos? Eu quero ser aceito pelos meus amigos. É verdade. Tanto que adolescente, e nós fomos adolescentes, e Com todo certeza. mundo que está assistindo a gente faz absurdos só para ser aceito pelo time. Isso é muito valioso para o adolescente. Aí ele vai e fala, professor, quem tem uma opinião para dar? Aí ele fala, os caras, burro, cala a boca, tal. Aí ele fala, burro, cala a boca. Aí um dia ele fica quieto e ninguém zoa ele. Aí ele acha Associa. que ficando quieto... Fica quieto é melhor. É melhor. Né? Tem aquela frase do Chaves que fica quieto, as pessoas te acham idiota e você fala, elas vão ter certeza, né? Isso. É melhor ficar quieto e eles me acharem idiota do que eu falar e eles terem certeza. E aí você começa a fazer associações. Associações. Que você ficar quieto é melhor. E, de fato, tem hora que ficar quieto é a melhor coisa que tem para fazer. Mas aí a cabeça da criança e do adolescente tem uma tendência de generalização. Se funcionou aqui, vai funcionar sempre. E é a hora que começa o perigo dela se fechar. Às vezes, pais, e isso no futebol é muito, no esporte como um todo, é muito fácil de ver, pais que cobram muito rigorosos, né? Então, o menino de 5 anos, ele não vai lá jogar bola. Vai Tá indo soltar a brincar, bola, né?
Então o pai, ele cobra, o outro menino dá uma pegada ali, derruba, ele quer brigar com outra criança de 5 anos. Nós tivemos recente, não sei se foi no Campeonato Paulista, Jéssica, A Federação você lembra? Paulista proibiu fechou. os pais. Exatamente. Gente, olha só que loucura. Exatamente. Inclusive, eu tenho conversado com o pessoal lá da Federação Paulista da preocupação deles como federação, ou seja, alguém que está pensando até acima da coisa clubística, né, de quem organiza o campeonato, de que isso está se tornando uma coisa maluca. Então, o cara chega lá e xinga o próprio filho, e xinga, uma criança, 5 anos, 8 anos, 10, xinga de nomes, assim, absurdos. Bizarro. Então, o que a gente tá... E aí, se a gente começa a ver a história, muitas vezes são pais que têm uma carreira no futebol frustrada e que colocam... Depositam na criança. Menino, toda aquela pressão. Vou dar outro livro aqui, vou recomendar. Um livro do Rickson Gracie, lá da família Gracie, chamado Respire. Né? Que ele fala uma coisa maravilhosa. O livro chama Respire, porque ele fala assim, quando você está tomando uma gravata que você está apagando, é o momento de você conseguir ter calma, de você raciocinar o que você vai fazer enquanto falta oxigênio no teu cérebro que está apagando. Ele fala que essa é a grande sacada. Você fala, o cara, o que é a melhor coisa que um Gracie tem no jiu-jitsu? O cara sabe quebrar e jogar no chão e imobilizar. E ele fala, não, é você conseguir pensar no caos. Né? E ele até fala lá no inferno, como é que você vai estar no inferno e conseguir raciocinar. E aí ele conta uma história que dá para a gente transportar para o futebol, que é assim, a família Gracie, como que ela inseria as crianças no jiu-jitsu, que são muitos, né? Sim, nossa, desde uma que galera. o Hélio Gracie e o Carlos Gracie lá fundaram, são muitos. Eles pegavam as crianças e levavam no tatame e deixavam elas brincando. Brincando de rolar, brincando de qualquer coisa entre as crianças. Aí uma criança olhava um negócio e falou assim, nossa, que legal, eu vi você, tipo, jogando outro e tal. Ah, vem cá que eu vou te ensinar. Vem, ensina ali uma manobra e a criança volta para a brincadeira. Então, não tem o dia que ela entra. Ah, hoje vai ser o dia do jiu-jitsu. Não, aquilo faz parte do ambiente dela. É igual falar, quando eu pergunto, que dia que a gente aprendeu a falar português? Não lembro, eu só cheguei aqui. Para eles, falar, fazer isso é a mesma coisa. Outro exemplo que eu gosto de dar, o Joel J, que é aqui de Santos, inclusive, né? Nós faremos um evento juntos agora na semana que vem. Ai, que legal. Dia 13 e 14. Como é o nome do lugar, gente? Que vai ser? Blue Med. Então, você que é de Santos, Blue Med, 13 e 14, vai ter um evento maravilhoso lá, o Santos Digital Week. A Lê vai estar lá, né? Com um stand e tudo mais. O Joel pegava os filhos dele muito pequenos, tipo 2 meses, 3 meses de vida, um bebê, e levava no palco e o bebê olhava lá, 5.000 pessoas. Dá tchau, filho. Dá tchau para as pessoas. E todo mundo aplaudia. Para aquele bebê, um palco com 5.000 pessoas é igual tomar uma madeira. Exatamente. Nunca vai ser um problema diante de 5.000 pessoas. Então, assim, vai crescendo, aí vai ficando maiorzinho, vai brincando, vê que faz uma graça, as pessoas dão risada, tem uma aceitação, todo mundo quer tirar foto, rola uma coisa assim legal, ele fala, caramba, esse lugar é legal. Qual que é a probabilidade dessa criança chegar numa fase adulta com medo de falar em público? É muito pequena. Pode existir, mas eu nunca vi aquela... Exatamente. Pode existir, mas eu não conheço. E a probabilidade, porque quando o comportamento não é uma ciência exata. Sim. 1 mais 1 é 2. Faça isso e tenha esse resultado. A gente trabalha com probabilidade, né? O quão provável é que isso aconteça caso eu tenha essa postura. Então, são exemplos de pessoas que, quando você põe ali para jogar, para brincar, que a leveza do futebol, a leveza do esporte, né? Que ele fala assim, cara, eu vou entrar lá mais um dia e fazer o que eu tenho que fazer. Sim. E, inclusive, o que levou o Brasil a ser pentacampeão do mundo, e levou o Brasil a ser a referência mundial no futebol, foi a molecagem. Exato. O jogo leve. Né? O campinho de areia, a criançada descalça. Exatamente. O quanto, na sua opinião, passou até aqui pela minha cabeça. Esse exemplo dos Gracie que você deu, sensacional. As crianças ali brincando e aquilo fazendo parte do ambiente deles. E, sem eles perceberem, se tornaram atletas de jiu-jitsu. O quanto pode estar sendo tirado
da nossa garotada, dos nossos meninos cada vez mais jovens, sei lá, por N motivos. Hoje em dia, esses dias eu vi, não vou me recordar exatamente em qual campeonato, mas esses dias eu vi um menino de 10 anos de idade que o juiz expulsou ele do jogo que ele tava, porque ele subiu em cima da bola. Não sei se você chegou a ver esse corte. Lá de Mauá, inclusive. Aí, ó. Lá da minha cidade. Que bom que você conhece o caso. Lá da Então, minha cidade. isso que você falou, nosso futebol chegou a pentacampeão mundial por causa da molecada dando caneta, chapéu, aquela coisa toda, Era futebol no raiz futebol mesmo, de né? rua, Não tinha essa... arrancando o tampão do dedão ali. Era hoje, basicamente isso. O quanto esse tipo de atitude que vem sendo incutida no nosso futebol, a molecada sendo, sei lá, censurada de poder ter essa molecada. O quanto isso pode estar empobrecendo o nosso futebol brasileiro, sob risco da gente, sabe Deus, quando vê esse ex acontecer, e sabe... Eu acho que muito, assim, na minha opinião, é o que tem trazido essa crise como um todo no futebol, porque, assim, teoricamente, quando você treina numa condição mais adversa do que a hora que você vai se apresentar, teoricamente você performa Fica mais leve na hora né? de apresentar, sim. Então você pensa assim, pô, o cara lá chuta a bola com o peso de areia no pé. Quando ele tira o peso e ele só chuta, delícia. Então assim, quantas crianças brasileiras hoje jogam bola na terra? Né? Acabou, a gente não tem mais a terra. Tanto que, de novo, aqui vou ter que fazer um elogio para o Palmeiras. O Palmeiras criou um campo de terra para a categoria de base. Torto, para o cara pisar ali, a bola vem no goleiro e pula. Porque o goleiro que pega a bola que vem pingando num campo de terra, olha que ele joga chegar no gramado, Nossa, né? vira brincadeira para ele. Então vejo que isso está se perdendo. E a coisa da frustração, de tipo assim, cara, eu só jogo se eu tiver todo... E tem uma coisa que é uma cultura brasileira já de muitos anos, não é atual, mas a gente precisa ter consciência disso. Eu acho que é um bom momento para a gente mudar. Eu falo assim, o brasileiro, ele tem que sair do armário. Ele tem que se enxergar como brasileiro. Então, quando a gente fala, por exemplo, para mim o maior crime do futebol, a coisa mais absurda que tem no futebol sul-americano é uma final única. Eu entendo a final única ser na Europa, você pega um trem, tipo Belo Horizonte, São Paulo, Rio e Curitiba, Paris, Roma, Exato. Viena e Madrid. É a mesma proporção. Distância. Né? Agora você, por exemplo, Palmeiras e Flamengo jogarão em Lima. Os caras querem mandar também para não lá faz as duas equipes que menor são sentido daqui, pra faz mim o menor também. sentido. Não, e outra, não tem Joga para infraestrutura. Brasília, então, outro estado diferente. Vai Não mandar tem para outro país. infraestrutura, né? Imagina que coisa linda ia ser um jogo no Allianz, um jogo no Maracanã. Né? Nossa, festa. Como sempre foi e funcionou nos tempos áureos do futebol brasileiro. Então, quando você tem essa... Eu quero enfiar uma coisa europeia, mas a gente não é europeu. Então, assim, a coisa do frio, então, assim, a gente não é aquilo. A gente é o moleque que joga bola na praia, joga bola na areia, e aí ele vai para o campo, e isso sempre encantou o mundo. Então, a gente vê hoje, por exemplo, o jogador pequeno não tem vez. Não. Nem consegue subir pro profissional, fala aí. Quantos Romários a gente está perdendo na base, né? Porque não tem estatura. O próprio Neymar, né? Que era magrelinho. Franzino, Cara, porque eu penso assim, existem coisas que são mutáveis. Então, o fortalecimento muscular, essa coisa e tal. Só que é o que você falou. O menino sobe na bola, quer fazer uma graça, aí ele deve ter visto lá o Memphis. Olha a coisa de novo. Todo jogador de futebol da história de grande nível do Brasil, quando você conversa com ele, o que ele fala? Eu via o cara anterior a mim fazendo. Pô, tem uma entrevista do Maradona maravilhosa, que os caras perguntam assim, quem você se inspirou? De Stefano, Pelé, ele fala do Rivelino. Olha só. O elástico do Rivelino, então assim, inspirou. Aí o menino hoje se inspira pelo Memphis Depay, o que é absolutamente esperado, é um cara que a molecada quer ser igual, aí ele faz um lance e é tipo assim, cartão amarelo, punição, isso não é certo de se fazer. Desrespeito com o adversário. Não, daqui a pouco não pode mais comemorar gol.
Eu acho que tem coisas no futebol que você não deve, tipo assim, a ofensa, Sim. o racismo, isso aí, mano, madeira isso. no lombo, não pode, né? Claro. Agora, comemorar, fazer jogar e... Igual isso de torcida única também, a mesma coisa, né? Tu vai lá e comemora, o juiz vai lá te dar amarelo e os caras falam, eu vou comemorar onde? Só a torcida é única. Foi o que ele falou, daqui a pouco não pode nem comemorar gol, já não que tá vai ser podendo desrespeito com o mesmo, adversário. Entende? Então, e aí a gente vê, essa semana teve uma atitude interessante que o Lino, acho que fez o gol no São Paulo e ele deu tapa na bandeira, Foi. a bandeira caiu na Vila. Foi na Foi na Vila, Vila, né? O né? jogo da Vila. E aí o Danilo foi lá e colocou a bandeira e tal. E aí você fala assim, o Danilo é um cara que é um jogador, né, muito melhor Mais formado. experiente, Olha como a gente fala de formação psicológica. Ali não é o jogador chutador de bola. Ali é o jogador que sabe o tamanho da atitude, sabe o quanto aquilo pode incomodar, pode ter problema. Então, tem até um lance, o Puyol fazia muito isso, né? Fazia. Que os caras jogavam tipo uma pilha, aí o cara dava pro juiz, o cara dele ele do ia mesmo lá time e e falava, para, Tirava É, as pessoas, né? vamos... Fazia isso quando o Neymar queria fazer dancinha com o Daniel Que ele Alves, não ele já deixava, chegava e já que tirava, não ele não deixava. gostava, né? E aí você começa a ver assim, peraí, olha quem é o Puyol. A formação, a ideia, a cabeça. Porque, de novo, a vida do jogador que deu certo, que já é muito difícil, ela é muito curta. E teve uma atitude bacana do Puyol também, né? Quando os jogadores da Chape faleceram, que ele veio aqui, ele ficou tomando chuva lá, Você todo entende? mundo elogiou ele lá no meio do gramado, tomando mal chuva, sem reclamar de nada. Para a gente começa a entender que ser um grande jogador, um cara que vai fazer história, está além de chutar a bola e fazer gols e etc. Mas a forma também de criação dos europeus é bem diferente da nossa, né, William? Pois É bem é. diferente, né? Porque o período que eu fiquei lá na Alemanha também, até quando era pra gente treinar, na minha cabeça dos brasileiros, a gente só queria já chegar no campo, pegar a bola e pronto, começar o coletivo. Não, lá eles montavam um monte de circuito, davam uns treinos super difíceis, aí a gente não sabia direito, aí a gente tentava conversar com eles e falava, no Brasil a gente só põe a bola e já joga. Aí começaram a explicar pra gente, mas aqui não é Brasil, aqui a metodologia é assim, assim. E aí um português lá que traduzia pra gente falou, meu irmão, isso aí é desde praticamente 5 anos, a molecada já é instruída assim, ó. Exatamente. Vê aí um menino de 11 anos, ele já tá falando 2, 3 idiomas, o alemão Olha só. dele, o inglês, e aquele menino ali ainda vai te dar aula até de francês ainda. Vai lá falar com ele. Eu falei, que com 15, 11 anos ele... Vai lá falar com ele, que ele ainda vai brincar e falar, tu quer falar qual idioma comigo? Eu falava, mano, então é muito diferente o europeu da gente. É muito diferente. Só que, de novo, a gente precisa valorizar o que é bom no Brasil. Né? Com O brasileiro certeza. fala assim, cara, é igual quando a gente, por exemplo, eu sou descendente de italianos, né? E aí a pessoa fala, eu sou italiano. Não, eu sou brasileiro. Tenho uma ascendência italiana, acho incrível a cultura, gosto de ir na festa, gosto de entender, de estudar, mas eu sou brasileiro, sabe? Então a gente tem essa coisa, sair do armário mesmo, se identificar e falar assim, cara, é o seguinte, aqui a gente joga bola. Aqui a gente joga bola. O alemão faz treino com cone lá e prepara, maravilhoso, não tá errado. Não, Mas funciona para eles. Eu tive um professor chamado Edson Cubo, um cara espetacular. E o Cubo, ele fazia o seguinte, ele fazia um processo de internacionalização de empresas, então, entre Brasil e Japão. Então, se você quer abrir uma empresa no Japão, você tem que entender algumas coisas da cultura e do Japão para cá. Quando a gente pensa no Japão, a gente pensa assim, cara, tudo funciona, Sim, tecnologia, educação, tudo certinho, a rua limpa, tal, que são características muito positivas do japonês, que tem que ser aplaudida, e o mundo, né, o Milton Neves brinca, o mundo tinha que japonesar, né? Os caras acabam o jogo, eles limpam o estádio. Sim, toda a Copa do Mundo viraliza, Isso né? é espetacular e é o lado lindo do japonês. Mas esse mesmo professor falava assim, você sabe o que é o cara ficar com medo de chegar 3 segundos atrasados num trem e acelerar e o trem descarrilhar e matar 200 pessoas? E aí ele falava, isso não vai acontecer no Brasil nunca. Então essa tolerância que a gente tem do atraso, da coisa que é mais ou menos, tem um lado horrível, mas também tem um lado de levar a vida com mais leveza. Eu não tenho problema atrasar 3 segundos.
E aí o cara fala, porque é vendido uma coisa que tudo é maravilhoso, tudo é lindo e tal. E isso quem tá falando é um filho de japonês e um cara que estuda com profundidade. E aí ele conta uma história muito maravilhosa. Uma grande multinacional veio para o Brasil, ele veio dar essa assessoria, né? E aí o cara veio trabalhar no Japão. Então imagina assim, o cara era CEO no Japão dessa empresa, uma multinacional, eu não quero citar o nome dela aqui, mas que todo mundo conhece, e ele veio ser o CEO no Brasil. Quando acabou o período dele, o cara queria ficar. Ele falou, cara, eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui, não dá para renovar e tal. Aí você pensa, você falar para nós, mano, você tem a oportunidade de voltar para o Japão, cara, eu vou embora desse lugar aqui, esse lugar é horrível, Brasil, e violência e tudo mais. E o cara queria ficar. Aí ele falou, isso aí dá um bom estudo do porquê. Com certeza. Que você quer. O que tem aqui que você quer ficar? E aí ele falou uma coisa que a gente não percebe, que é a sutileza, né? O brasileiro não tem cara, ele falou. Ele falou, mano, eu andava na Avenida Paulista, eu sou japonês nato. Eu andava na Avenida Paulista, uma pessoa vinha e me perguntava onde ficava uma rua. Sim, não tá na cara dele que ele é porque estrangeiro. O japonês porque é brasileiro. Tem um monte de brasileiro. O cara preto no último tom é brasileiro, o cara branco no último tom é brasileiro, loiro do olho azul, japonês, árabe, judeu, faz negócio, anda junto. Então, assim, essa é a nossa beleza. E se a gente ficar assim, mas aí a gente tem que copiar da Europa, tem que copiar. Não vai funcionar. Não vai. Exato. Em nada. Você vê quando, por exemplo, a música mais famosa do Brasil no mundo é a Bossa Nova, que é uma coisa que a gente criou criada aqui dentro. Quando a gente tenta inventar e fazer igual o gringo, fica ruim, fica plástico. Então, eu vejo que isso no futebol, o jogar bola, o brasileiro que joga bola, que dribla, que vai para cima, tal, que essa sempre foi a nossa grande beleza, né? E isso vem na base da formação. Agora, quando eu chego para uma criança, de novo, voltando ao que eu falei no começo, o cérebro dela é muito plástico, para o bem e para o mal. Crianças traumatizam muito mais fortemente do que adultos. Pensa uma coisa muito negativa para uma criança de 5 anos e para um adulto de 30. O impacto para a criança é muito maior, né? Então, essa criança, quando eu chego para ela e falo assim, tá errado você driblar, você está desrespeitando as pessoas. E assim, eu acredito, daqui a pouco um time grande vai sacar isso e vai começar a falar assim, faz o contrário, vai, dribla. E aí vai começar a ganhar, vai começar a ter essa coisa, né? Redescobrir o assim, que é nosso já. Que já estava ali esse tempo todo, né? Vou citar o que o Abel falou essa semana. O pessoal falou assim, o Palmeiras tem dinheiro, né? O Crespo comentou e ele falou assim, por que o Palmeiras tem dinheiro? Investe na base. E isso é um tapa na cara do São Paulo e do Santos, que é o time aqui que a gente torce, que sempre foi a referência. Sim. Nós temos jogadores bola de ouro, historicamente, melhores do mundo, que saíram da revelando. nossa base, incríveis, né? Os caras falam, a Vila tem a brincadeira lá que o raio... A água da Vila, o raio cai 2 vezes no mesmo lugar, mas lá exatamente. cai, né? Então, o cara volta na base. Aí precisa vir um cara de fora para falar assim, mano... poder fazer isso. Quantos moleque jogando na várzea, jogador bom, jogando que não tem oportunidade. Aí eu vou ficar com aquela coisa, né, quadrada, porque eu quero imitar gringo, eu quero imitar... Então, trazendo para o lado da formação da criança, é dizer a ela que ela tem liberdade para fazer aquilo, desde que aquilo dê resultado. É o tal do cara que faz passa o pé na bola, faz uma gracinha no meio do campo, que aí pode ser entendido como um desrespeito. Sim. Ou um cara... Esses dias eu vi uma entrevista com o Falcão, e o Falcão falou assim, os caras não brigavam com você, que você ia lá, dava chapéu, rolinho e tal. Ele falava, não, sabe por quê? Eu tava perdendo de 3-0, eu dava chapéu, Eu fazia do rolinho. mesmo jeito. Ronaldinho Gaúcho, ninguém fala mal, porque o cara é daquele jeito. Agora você tá ganhando de 4-0. Aí você sobe em cima da bola. bola. Faz isso no meio do campo para fazer graça, aí você tá passando uma ideia de desrespeito. Exato. Agora, no lance do menino que ele corre na lateral e sobe na bola para passar, né? Eu ir lá e punir, falar para ele que tá errado é de serviço, né? Exatamente. William, dentre tudo isso que você falou, falamos tanto no âmbito, trazendo a neurociência para o futebol, achei incrível
essa ligação que você fez, trazendo o assunto para dentro do futebol. Quanta coisa interessante a gente falou aqui sobre... Não é à toa que o Palmeiras está vivendo a fase que está vivendo, porque o Abel é um cara preocupado com isso. É um cara que você falou, precisou vir alguém de fora para, de repente, alertar a gente o quanto isso é valioso. E os números não mentem, tá? E não todo joga o resultado. com medalhão. Exatamente. Hoje o Palmeiras vai, vamos falar o Vitor Roque. Não, eles sempre falaram que é nem um queriam um medalhão. Um Vitor Roque, que é um cara que veio num peso, pagaram caro pra vir e na tal. base mesmo. Mas olha o time como um todo, cara, como funciona. Sim, independente do futebol agora, a gente falando mais fora futebol mesmo, vida de todo mundo, vida aberta. Meus amigos palmeirenses, não usem esses cortes no grupo lá do tá futebol. lascado agora, não vai ter jeito. Estou falando tecnicamente aqui. Agora todo mundo vai dizer que você é meio palmeirense. Mas fazer o quê? A gente tem que reconhecer triste, quando o adversário se sobressai, né? Agora, em relação à vida mesmo, geralzão, que eu sei que é a sua especialidade, muito interessante esse lance de você usar a tua especialidade, a neurociência, para falar tanto com os adolescentes, que estão nesse momento determinante da vida, quanto com professores também, que são as pessoas que lidam com esses adolescentes. Como é fazer essa junção de professores, vocês têm que lidar dessa forma, e os adolescentes também fazer eles desabrocharem para poder receber essas orientações desses professores de maneira clara. Muito bom. Eu gosto muito de filosofia, né? Eu gosto muito de estudar por conta, não tenho formação em filosofia, mas gosto muito de ler. E um dos meus filósofos preferidos, como de muita gente, é o Sócrates. Sim. E o Sócrates, ele tem jogou muito no Corinthians. Mentira, brincadeira. Que inclusive para você ver até o nome do cara e o estudo, olha o que era o Sócrates, o que é o Raí, no quesito, o que o cara é fora do futebol. Exatamente. Irmãos, né? Então, assim, é um excelente exemplo. Mas o Sócrates lá da filosofia da Grécia, o Sócrates, ele nunca escreveu nada, né? Tudo que se sabe do Sócrates foi o Platão que ia andando com ele e anotando. E anotando o que ele falava. Né? Tanto que essa coisa acadêmica, escola, procedimento, é o Platão que criou. Porque o Sócrates era o andarilho na rua e ele ia fazendo as pessoas pensarem. Longe de mim querer chegar no Sócrates, tá? Mas é usar do mesmo procedimento. Eu sempre falo que o meu papel é trazer uma ideia que incomoda. Então, tipo, eu vou te trazer uma ideia e se você se incomodar, eu estou fazendo o meu papel. Sim. Que é para você parar para pensar sobre isso. Então, por exemplo, quando a gente pensa em professor, o professor de escola, professor que dá aula na escola, que tem a formação, por exemplo, em pedagogia, sim. Eu chego num grupo de 100 professores. Eu sou meio burro em matemática, então para eu não errar o percentual aqui, né? Fala 104, aí fala 72% não. De 104 vai bagunçar. Então, de 100. Você chega para 100 professores e faz a seguinte pergunta. Qual é a sua maior dificuldade em sala de aula? Qual que é a sua maior dificuldade? Se você tivesse um botão, se apertasse, essa dificuldade sumiria. 90% desses professores vão falar indisciplina ou falta de atenção do aluno. 90% vão... Ou uma dessas duas respostas. Aí, qual que é o meu incômodo socrático? Sim. A pedagogia tem uma aula sobre indisciplina? Sobre neurociência? Sobre atenção? Não. Nada. Não. Nada. O professor que está dando aula no Brasil, ele sabe lidar com a ferramenta... A ferramenta não, a matéria-prima dele... É um mecânico que não conhece de motor. Exato. É um jogador que não entende de chute e cabeceio. Né? É culpa do professor? Obviamente que não. É uma má formação técnica e uma má formação de Estado mesmo, de pensar como um todo. Né? O Ministério da Educação lá do alto fala assim, cara, é impossível um professor de geografia só saber geografia. Que parece, num primeiro momento, absurdo, né? O professor tem que chegar lá e dar aula dele. Num mundo em que o professor era o único canal de informação, então, se o teu professor de geografia falasse assim para você, a capital da Argentina é Paris. Você ia falar assim, tá bom. Acabou. É a tua fonte de informação. E a única fonte. Porque quem que ia discutir isso com o professor de geografia? Ninguém. Hoje... a informação, ela está pulverizada. Está aqui, ó. Exatamente. Então, o que esse professor tem que entender? Ele tem que entender de comportamento, ele tem que entender de neurociência. Como é que alguém presta atenção
que é atenção sustentada, o que é atenção de curto prazo, como se forma uma memória. Então, é preciso ampliar essa ideia. Aí eu falo, como é que eu quero ter uma criança lá que eu vou dar aula e vou ensinar para ela matemática, geografia, ciências, né? Se eu não entendo como ela funciona. Ah, mas eu dava essa aula 20 anos atrás, 30 anos atrás e funcionava. Pois é. Essas coisas mudaram. Tudo mudou. O remédio que se dava há 30 anos não funcionava, hoje não funciona mais. O carro, tudo, o celular. Pega um celular de 20 anos atrás e tenta conectar ele na rede. Então, a analogia é parecida. Você tem que atualizar o sistema operacional ali para ele ir melhorando. Então, na formação do ser humano, é preciso entender com quem que a gente está lidando. Como é que é aquele cérebro. Eu falo muito assim, eu gosto de falar uma frase assim, que história que você conta para você? Porque dependendo da história que você conta para você, muda o teu comportamento. Sim. Né? Então, quando eu falo assim, aluno bom é aluno quietinho, que presta atenção, que respeita o professor, que copia. Quando eu tenho esse pensamento na minha cabeça, qualquer aluno que não seja isso, eu quero eliminar. Já não é o aluno bom. Né? Então, o que eu falo para os professores? Na minha concepção, todo aluno é bom. Quando você fala em crimes em escolas, às vezes um crime de racismo, uma agressão, uma coisa principalmente de crianças, não existe criança criminosa. Esse momento é um momento para você ir lá e educar, e ensinar que não se faz uma brincadeira racista, não dá para brincar com isso, que você precisa trazer conceitos de vida, de aprendizado, mas você formar aquela criança. Agora, se eu falo assim, o moleque sobe na cortina, aquele aluno endemoniado, que eu falo assim, que tem uma cota, toda sala de aula tem uma. Sempre tem um. Sempre. Eu falo, se você juntar 5 anjos e botar numa sala, um se rebela. Cara, é impressionante. Eu nunca entrei na sala de aula que não tem um atazanado da vida. Sempre tem. Só que qual que é a beleza disso? Você chega na tia da limpeza e pergunta, ela sabe o nome dele. A tia da merenda dá 2 almôndegas para ele, porque ele vai lá e beija a tia da merenda. É verdade. Então, assim, isso não é valioso na vida adulta? Alguém que se relaciona bem, alguém que sabe articular, falou, pô, esse aqui eu quero no meu time porque ele é bom disso, o outro é bom daquilo, eu vou juntando pessoas, mas esse aluno, ele é tolhido na escola de fazer isso. Então, a gente quer seres humanos adultos que pensem, que raciocinem, que criem possibilidades, mas a nossa formação é caixinha. Exato. Né? E se você não couber na caixinha, você não é um bom aluno. Você está fora. Então, assim, é igual quando a gente passa em qualquer escola particular que você passar na frente, tem uma faixa lá. Passou na USP, passou não sei aonde, passou na Unicamp, né? E a gente vai chegar um dia, eu espero, que alguém vai colocar assim, se formou sem burnout, não teve sem crise depressão, de ansiedade, sem ansiedade. Não tem depressão. Porque, e assim, tem que estudar, tem que passar na USP, tem a parte chata e técnica, mas também tem que ser visto o contexto. Mas não era assim, tá? Não é um monte de coisa, não era assim, mas agora é. A coisa mudou, o mundo evoluiu, as coisas aconteceram, e hoje a gente tem informação. A minha avó teve 11 filhos, ia nascendo um atrás do outro, e não sabia de nada. E aí o filho mais velho ia cuidando do mais novo, e o baile seguia. Não dá para eu pegar a minha avó e falar assim, pô, e aí, vó, você não pensou na conexão neuronal? Imagina. Eu não sabia. Mas hoje tem. Hoje sim. Hoje a gente consegue ter isso. Então, principalmente para os professores. Então, o professor, ele acaba não tendo conhecimento suficiente e ele só sabe fazer aquilo que ele aprendeu, que é punir. Você vê, por exemplo, uma coisa que todo mundo aqui já passou. Você faz uma prova na escola, ok? Todo mundo já fez prova na escola. Aí teu professor fala assim, você tirou 7 na prova. Aí você fala, tá bom, 7 passa. Passei. Né? Passei. Legal. Só que, o que quer dizer a nota 7? Que você acertou 70%, ok? A pergunta é, qual que é o 70 e qual que é o 30? O que eu aprendi que já pode tocar para frente, porque eu já aprendi, e o que é 30 que eu preciso revisar? Não, então, passou, tá, o próximo. Já era. Esquece aquela prova. A avaliação, ela não tem função. Ela só tem uma função punitiva.
Porque se você tirar menos que 6, você vai ser Você reprovado. reprova, exatamente. Mas você não sabe o que é ser. Então, quando o aluno tira 5, é hora de sentar com ele e falar, chega aí, mano. Tá vendo que 5, metade você acertou. Isso aqui você acertou. Continue fazendo desse jeito, porque você acertou. Agora, esse 5 aqui você não acertou. Vamos entender por quê? Aí você pega, quando você vai nessa profundidade, você entende coisas assim. Eu já errei conta em prova que tinha 7 ao quadrado, eu coloquei 14. Não é que eu não sei quanto é 7 ao quadrado. Foi uma desatenção. Exato. Então, o erro é de desatenção ou é um erro técnico, que ele não sabe o que é 7 ao quadrado. Então, você começa a expandir as possibilidades. E aí você pega e dá a mesma prova. E vê ele melhorando aquela performance até ele entender. Só que aí, o que acontece? A avalanche de burocracia que tem um professor hoje para dar aula, ele não consegue fazer esse tipo de trabalho. Porque ele tem que correr na apostila. E uma galera na sala, não tem ele como dar essa atenção particular para cada aluno, né? Tanto que quando me perguntam, o que melhoraria, se você fosse o ministro da Educação, o que você melhoraria no mundo utópico? Uma sala tendo no máximo 15 alunos e tirar das costas do professor burocracia. O professor ele tem que ser o artista, do tipo, vai lá e dá uma aula e faz as pessoas entenderem o que é o que você está explicando. E, cara, assim, quando você conecta com o adolescente nessa questão, o adolescente é de longe o público mais difícil para você dar aula, dar palestra. Imagino. É o mais difícil. Só que, ao mesmo tempo, ele é o mais engajado quando você transpassa esse lugar. Eu tenho, uma vez, uma professora me chamou no inbox do Instagram e falou assim, professor, pô, você ensina neurociência é legal, e fala do cérebro e tal, e eu que ensino história? Eu falei, primeiro, neurociência pode ser muito chato, quando você quer levar para o lado chato, o dendrito, o axônio vai se conectar. É a maneira como você se comunica que faz se tornar interessante. É o que eu falo, vou dar uma aula sobre estrutura de neurônio, aí na sala de aula com um monte de adolescente falo, pode fumar maconha? Cara, como é que é? Aí eu vou lá e falo, então eu vou explicar, presta atenção. E aí eu dou uma aula de neurônio. Nem falo de maconha. Lero. Mas chamou a atenção dele. Aí no final eu vou explicar. Por isso que se você fumar maconha com 15 anos, você é um animal. Porque não pode, porque vocês entenderam o que aconteceu com o neurônio aqui? E aí eu explico. E essa professora veio falar, sendo professora de história. Eu falei, o que você está ensinando? Ela falou, eu estou ensinando Revolução Francesa. E na Revolução Francesa, os nobres morriam na guilhotina e os pobres morriam enforcados. Sim. Aí eu falei para ela, chega na sala de aula e pergunta, você acha melhor morrer enforcado ou guilhotinado? Pega a tua garrafa d'água e sai. E deixa a mágica acontecer. Chegou na sala, o pau quebrando, velho. A discussão do jeito, como que era melhor morrer? Aí ela falou, então senta aí que eu vou explicar para vocês o procedimento. E deu uma puta aula de... Sensacional. Que todo mundo vai lembrar. Né? Dom Casmurro tem a história da Capitu, traiu ou não traiu, né? E eu sempre falei assim, cara, não ensina literatura para adolescente porque é uma leitura chata. E aí o adolescente fala assim, puta, lê isso, e ele não quer mais ler. Aí uma vez eu fui numa escola, lá em Uberlândia, o Colégio Batista Mineiro, eu falo o nome porque é uma ação muito legal que eles fizeram. E eu falei, não ensina literatura. E a diretora começou a olhar para o coordenador. Eu falei, mano, acho que... Pensando, nossa, ele falando justamente que a gente quer forçar a galera a gostar. Não, eu falei, eu acho que eu falei besteira, porque está acontecendo uma coisa. Ela falou, posso contar uma história que aconteceu aqui? A professora de literatura chegou na sala e falou assim, eu vou contar para vocês uma fofoca. Tinha uma moça e tal, e ela conheceu um cara. Contou a história. E ela contou a história... do Bentinho e da Capitu. Contou a história, tipo assim, fofoca, gente. Isso, Léo Dias. babado. É um babado, é. E o adolescente ali e tal. Aí ela foi. E aí, no final, ela falou, então, o trabalho que a gente vai fazer é, aconteceu uma traição ou não? Ok? Quem acha que ela traiu? Quem acha que ela não traiu? Acho que ela traiu. Dividiu a sala ali. Ela falou, e é o seguinte, nesse livro aqui, tem todas as informações. Aí a diretora falava assim, você sabe que é uma mãe chegar na escola e falar assim, eu chegava na minha casa, meu filho moendo no Dom Casmurro. Olha, inimaginável. Ele queria chegar lá e ter argumento para poder mexer naquela coisa do grupo. Sim. De
colocar opinião, de ter a própria identidade. Agora, vamos ler o Dom Casmurro, que é chato. Não vai funcionar. Nossa, nem fala. Ainda mais no mundo que tem acesso a outras coisas, a outras possibilidades. William, olha, sem comentários. Jeff, quer Ô. acrescentar alguma coisa? Uma última pergunta para a gente finalizar, William. Qual foi o teu maior desafio até hoje na carreira com adolescente? Cara, ainda é, e eu acho que sempre vai ser, porque talvez eu não esteja vivo aqui quando isso se resolver, né, no mundo, principalmente no jeito do Brasil, mas é o aluno desamparado com família. Porque assim, ó, quando a gente fala em alta performance, você não consegue dar alta performance para uma criança que está com fome, uma criança que é agredida, às vezes dentro de casa, né? Então, o maior desafio sempre é você tentar ir para um lado da alta. É a mesma coisa assim, eu sempre fui grosso de jogar bola, sempre fui ruim. O pessoal fala assim, eu ia jogar no Real Madrid, mas meu joelho zoou, né? Essa história do Quem jogador. nunca, né? E eu falei, eu que tenho o joelho zoado e nunca soube jogar A Nath bola. não foi jogadora por Eu não causa do fui jogadora joelho por causa do também. joelho. Eu Sempre. tenho essa desculpa, cola comigo. Então, sempre, essa história é uma história muito comum Muito nos jogadores. utilizada. Eu tenho problema no joelho, meus joelhos são cagados e eu nunca soube jogar bola. Eu não ia jogar futebol mesmo com o joelho bom. Então é a mesma coisa de você chegar para mim e falar assim, olha, eu vou te ensinar a dar um chute de trivela. Eu falo, mano, nem o chute reto eu não consigo. Você tentar ensinar alta performance para alguém que não consegue ter o básico. Então, eu moro em Mauá, uma cidade lá na região metropolitana de São Paulo, e tem uma escola que eu faço um trabalho lá que ela fica dentro de uma invasão. Então, o bairro foi invadido e aí foi construída uma escola, então a galera é o pobre do pobre. Até quem mora em Mauá fala, mano, ali é pobre. A criança vai para a escola para comer. Ela não está pensando em matéria, Estudar. USP. Imagina. Ela está falando assim, mano, a Só minha não vou meta morrer é de não fome. ir dormir com fome fome. hoje. Quando entrou a pandemia, essa diretora, a Regina, dessa escola, ela abria a escola e mantinha, colocando a própria vida em risco, naquele auge da pandemia, aquela morrendo de ninguém sabia muito como ia funcionar, para poder dar o que comer para aquelas crianças. Então, Jeff, essa é a maior dificuldade. É a maior dificuldade você pegar caso de criança que é abusada, abusada psicologicamente, fisicamente, sexualmente, né? E tentar tirar ela daquele lugar. Molecada de periferia, você mostrar para ela que assim, a vida não é só fazer aviãozinho pro tráfico. Criança, mano. Criança, eu tô falando pra você de 7 anos, 7 anos. 8 anos. Que a cabeça dela já, o que você vai ser? Não, vou roubar. Que é o que ela tá vendo, né? Porque é referência, né? Então, essa de longe é a maior dificuldade que existe. Então, como eu disse, eu não sei se eu vou ver um dia um Brasil que não tenha esse problema. Mas, na minha cabeça, eu tenho uma ideia assim. Utopicamente, se a gente apertasse um botão, tivesse uma mágica, que todas as crianças do mundo tivessem o que elas precisam, fossem bem cuidadas, as crianças, principalmente 2 anos, 3 anos, assim, a criança muito pequena, ela tivesse tudo que ela precisasse, 90% dos problemas do mundo acabaria. Só de você cuidar das crianças. Tem uma escritora, para eu fechar minha fala aqui, que eu estou embalado falando. Tá tudo bem. Tranquilo. A Lia Luft, ela tem uma frase que é assim, a infância é o chão que nós caminharemos a nossa vida inteira. Então, hoje a gente, grandão, marmanjo, adulto, a gente ainda toma atitude que quem está tomando é a Nath de 5 anos. Nossa, é verdade. A Nath de 10, a Nath de 12, né? Então, você toma atitudes que é uma criança dentro de você ali que está... Então, se a gente não cuida da criança, a gente vai formar o adulto que depois a gente vai ter que cuidar do efeito. Polícia. Eu sempre falo, cara, eu sou a favor assim, tem um crime, a polícia tem que ir lá e prender e fazer o serviço. Não dá para, o ladrão, o pobrezinho, tem que fazer, porque senão, né, Sim. tem que ir atrás. Só que é o seguinte, quando a polícia entra em ação, todo um processo já zoou. A gente está vendo agora essa polêmica aí do Rio de Janeiro. Ah, tá certo ou tá errado? Não dá para ter, não é dúbio, assim, ou tá certo ou tá errado. Uma coisa é fato, se matar 200, amanhã tem 200 lá, não vai resolver. Pode matar todo dia, que não vai resolver o problema. Tem que entrar, tem que fazer o papel, porque não dá para deixar o que acontecer,
mas ao mesmo tempo é pensar, isso é uma ação porque já um processo inteiro deu errado. E aí você tem que combater esse tipo de crime. Então, de longe, assim, E muitas vezes, dentro de casa. O agressor, o abusador é da família. Ou crianças que têm algum tipo de abuso, que quando relata o porquê do abuso, a criança fala assim, a única pessoa que me dava atenção era o abusador. Nossa, meu Deus. Pesado. Brabo e complexo. Então, e aí você vem falar de entrar na USA, jogar no Real Madrid, o cara fala, Tem nem mano, como. tô pensando em beber água potável. William, olha, sem palavras. Eu mesmo. juro pra você, aqui estão com as plaquinhas ali, já que eu já devia ter terminado, mas eu ficaria horas. Muito Primeiro bom. que eu sou uma tagarela, mas além de ser uma tagarela, eu sou uma boa ouvinte também. E esse assunto me fascina, assim, sabe? Entender a cabeça, a causa. Cara, sensacional. Muito obrigada pela sua Eu que participação. agradeço. Estou muito satisfeita. Eu já vou aqui me antecipar a galera. Se eu tiver enganada, vocês me corrijam. Mas ia estar convidado para vir um outro dia para a gente bater um outro Ô, papo. diretor, pega o corte Porque aí, hein? tem muita Depois coisa. você vai falar que não convidou. Muita coisa ainda Não, que tá ficou faltando registrado. muita coisa pra gente Tem perguntar, né, muita Nath? coisa. Eu teria que... E, ó, eu não precisei nem olhar as perguntas que eu tinha formulado, porque Que bom, o assunto que bom. discorre e Nem uma coisa eu. liga na outra. Então, assim, só posso agradecer você pela sua presença, por compartilhar com a gente o seu conhecimento, tanta coisa rica aqui que você falou. Muito obrigada pela sua presença, Jeff. Mais alguma finaleira? Não tenho mais nenhuma pergunta também, só agradecer mesmo pela oportunidade aí que você deu pra gente. Obrigado. Você foi a primeira pessoa a abrir o episódio oficial mesmo da Drible de Ouro. Então, Aí, cara, ó. meu muito obrigado mesmo, em nome da Nath, de todos. E público, uma salva de palmas aqui pro nosso convidado. Justo. Muito bom. Espero que você tenha gostado também de participar com a gente. Obrigado, Quiser adorei. aproveitar Meu no lado seu torcedor, eu Você desabafo. rolou- Eu nunca pude rolou um desabafar, né? Diniz, nada pessoal, é só uma mágoa de Descarrega 2020, tudo vai agora. passar. Tá tudo certo. São Paulo Mandou- não faz mais isso com a gente. Se for perder o campeonato, já começa Já a avisa perder logo, na décima rodada. Faz que nem pra o gente Santos, que a gente já sabe que não vai acontecer a nada. gente não criar esperança, mas muito bom, é muito legal assim o projeto e de pessoas que estão pensando no jogador, né, na formação de seres humanos. Sim. Se ele vai ser jogador, carteiro ou São outros eletricista, 500. isso não vai importar. É isso. Obrigado. Manda um beijo pro pessoal, fala da sua rede social. Quem quiser encontrar o trabalho do William Borghetti, por favor. O William Borghetti é ruim de escrever, como vocês já viram, né? O nosso diretor ali para escrever a pauta, mas vocês me encontram em qualquer rede como William Borghetti, só que se você escrever lá na lupinha do Instagram, neurocomunicação, a primeira página que aparece é a minha. Incrível. Então é mais fácil escrever neurocomunicação. Tem na que o tela, William Borghetti. produção? Tem na tela dá para Cuida- colocar as cuida redes da tela, sociais dele? Tem o descrição, né? Tem o seu nome Na escrito, o descrição. pessoal consegue te encontrar, né? Quem quiser me... e Pronto, fala, e William. vai lá e me chama no inbox e fala, vem lá do Drible de Ouro. Sensacional, por Pra favor. gente trocar essa ideia aí. E quando algum jogador sair daqui e ficar milionário, leva nós pra passear no iate. Por né? favor, contrata a gente. William, muito obrigada. Tem mais alguma coisa? Muito bom. Só para falar do evento. Por favor. Então, dia 13 e 14 aqui em Santos, no Blue Med. No Blue Med vai ter o SDW, que é o Santos Digital Week. Vão ter grandes palestrantes lá. Vai ser um evento incrível. JJ vai estar lá, que é aqui de Santos, né? Professor Clóvis de Barros Filho. E aí tem a Série B, que sou eu, né? Que Vou isso, tá lá cara. também, 10 em no faixa, meio jogador desses caras aí. caríssimo. Que Vamos isso. lá na frente tentar encontrar Vou o lá Joel mesmo, J, fazer vou o lá. convite para ele vir aqui. Estão todos Por que convidados. não? E um evento daqui da cidade é bastante importante, então aguardo vocês lá. Minha palestra vai ser quinta-feira às 18 horas, vocês estão convidados, Eu todo vou mundo mesmo, aí. hein? E você que está nos assistindo, vai lá prestigiar que vai ser muito legal. É isso, então. William, muito obrigada mais Valeu. uma vez. Jeff, tamo junto. Muito obrigado. Tamo Obrigada junto, pela parceira. parceria. É nóis, pessoal da produção, maravilhoso, muito obrigada. A Lezinha, incrível, olha só. Ganhei até um óculos no episódio de hoje. Estou usando aqui um modelo, a Lebugno de óculos. Você que não conhece ainda, precisa conhecer. Tô me achando aqui, gente. E tá finalizado mais um episódio do nosso Drible de Ouro Podcast. Eu espero que você tenha gostado tanto quanto eu.
sensacional, tanto de informação que foi passada aqui. Fique com a gente. Haverão outros convidados tão incríveis quanto o William. A gente conta muito com a audiência e com a participação de todos vocês. Então, ó, curte, compartilha, manda para todo mundo no grupo da cidade, grupo dos amigos aí, para que a gente possa continuar esse projeto que é feito com muito carinho. E eu não tenho dúvida nenhuma que vão ter muitas outras coisas maravilhosas pela frente. Tamo junto. Obrigada pela sua audiência. Até a próxima. Valeu! Temos